minha esposa destruiu minha irmã com uma frase, mas o que minha irmã respondeu fez minha esposa desabar. Minha irmã tem 27 anos e, há alguns dias, veio nos visitar. O que deveria ser apenas uma tarde normal em família terminou em uma discussão de menos de 2 minutos e agora minha esposa não fala comigo. Mas para entender como chegamos a esse ponto, preciso voltar alguns anos. Minha irmã tem um filho de 5 anos com um ex-namorado. Quando descobriu que estava grávida, ela contou imediatamente a ele. A reação dele foi pedir minha irmã em casamento. Ele queria fazer um casamento às pressas, principalmente por causa da gravidez. Mas ela recusou. Ela simplesmente disse que não acreditava que os dois fossem compatíveis a longo prazo. Nunca achei que fosse meu lugar questionar essa decisão. Afinal, era a vida dela. Pouco tempo depois, os dois terminaram. Mas existe um detalhe importante nessa história: eles conseguiram manter uma relação saudável. Hoje, os dois dividem a guarda do filho em exatamente 50% para cada um. Moram perto um do outro, têm empregos estáveis e bem remunerados e conseguem criar o filho juntos sem transformar cada decisão em uma guerra. Para mim, isso parecia uma situação bastante madura, mas minha esposa nunca enxergou dessa maneira. Ela acredita firmemente que minha irmã deveria ter se casado com o pai da criança, e não era apenas uma opinião que ela guardava para si. Sempre que encontrava minha irmã, minha esposa encontrava uma maneira de tocar no assunto. Ela perguntava por que minha irmã não queria se casar com o ex, perguntava por que ela continuava solteira, e, principalmente, insistia que ela deveria tentar reatar o relacionamento e pedir que ele a pedisse em casamento novamente. Minha irmã começou a ficar incomodada, até porque já fazia cerca de 5 anos que os dois haviam terminado. Mesmo assim, ela tentava ignorar, até que, um dia, ela me chamou para conversar em particular. Disse que estava de saco cheio e não aguentava mais ouvir os mesmos comentários toda vez que visitava nossa casa e pediu que eu conversasse com minha esposa. Então eu conversei. Expliquei que minha irmã havia tomado uma decisão sobre a própria vida e que minha esposa precisava respeitar isso. Achei que o problema estivesse resolvido, só que não estava. Alguns dias atrás, minha irmã veio novamente nos visitar. Estávamos conversando normalmente. Ela começou a contar sobre o filho, que estava prestes a começar o jardim de infância. Falava sobre as coisas que estava comprando, sobre como estava preparando o menino para essa nova fase e sobre todas aquelas pequenas preocupações que qualquer mãe teria. Tudo parecia completamente normal, até que minha esposa fez aquilo novamente. Ela voltou a dizer que minha irmã deveria simplesmente se casar com o pai do filho. Minha irmã tentou não reagir, mas minha esposa continuou. Ela disse que os outros pais da escola poderiam enxergar minha irmã como uma pessoa imatura por criar um filho sem estar casada. Então veio a parte que mudou completamente o rumo da conversa. Minha esposa disse que outras pessoas poderiam considerar o filho da minha irmã ilegítimo. Foi aí que minha irmã perdeu a paciência. Antes que eu conseguisse intervir, ela respondeu. Disse que minha esposa deveria parar de se preocupar com a vida dela e começar a se preocupar com o próprio corpo. Depois falou que ela deveria perder uns 50 quilos. Então veio uma frase ainda mais cruel. Minha irmã disse que uma aliança não esconderia o queixo triplo da minha esposa. Também disse que ela deveria se preocupar menos em levá-la ao cartório e mais em ir para a academia. O silêncio tomou conta da sala. Minha esposa ficou completamente destruída. Ela começou a chorar desesperadamente. Minha irmã pegou as coisas dela e foi embora. Tudo aconteceu em aproximadamente 2 minutos. Eu fiquei parado. Não sabia o que dizer. Não sabia se deveria correr atrás da minha irmã, consolar minha esposa ou tentar impedir que aquela situação ficasse ainda pior. Então minha irmã saiu. E ficamos apenas eu e minha esposa. Ela olhou para mim chorando e fez uma pergunta que eu não esperava. Ela perguntou por que eu não a defendi, porque eu simplesmente fiquei parado enquanto minha irmã atacava daquela maneira. E eu decidi ser honesto. Disse que minha irmã estava errada. Aqueles comentários sobre o peso dela foram cruéis. Não havia dúvida disso. Mas também disse que minha esposa tinha começado aquela discussão. Ela havia chamado minha irmã de imatura. Havia insinuado que o filho dela era ilegítimo. E havia passado anos pressionando minha irmã para se casar com um homem com quem ela deliberadamente decidiu não ficar. Então eu disse que não achava que os comentários da minha irmã tivessem surgido do nada. E foi aí que minha esposa ficou ainda mais magoada, porque, aparentemente, ela esperava que eu simplesmente escolhesse um lado, que eu dissesse que minha irmã estava completamente errada e que ela era vítima daquela situação. Mas eu não consegui fazer isso,
porque, para mim, as duas passaram dos limites. Minha esposa não tinha o direito de decidir como minha irmã deveria viver, muito menos dizer que o filho dela seria visto como ilegítimo simplesmente porque os pais não eram casados. Mas minha irmã também não precisava atacar justamente a maior insegurança da minha esposa. E talvez essa seja a parte mais complicada de tudo. Eu amo minha esposa e também amo minha irmã. Não quero transformar uma discussão horrível em uma guerra entre as duas pessoas que mais amo. Só que agora minha esposa não fala comigo. Ela acredita que eu deveria tê-la defendido. Minha irmã provavelmente acredita que eu deveria ter defendido ela depois de anos ouvindo os mesmos comentários. E eu estou no meio das duas, o que me deixa pensando se alguém passa anos provocando outra pessoa, pressionando-a e julgando uma escolha pessoal. Essa pessoa ainda pode ser considerada completamente inocente quando finalmente recebe uma resposta cruel? Ou, independentemente da provocação, minha irmã passou de todos os limites ao atacar o corpo e a maior insegurança da minha esposa? Na sua opinião, quem está errado nessa história?